Será que toda a variedade genética que vemos no mundo hoje seria possível surgir através de um único casal? O que a ciência pode nos dizer sobre isso? Fique comigo até o final do vídeo e descubra a resposta para essa pergunta. Então, pessoal, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e compartilhar para as pessoas, para que o nosso conteúdo seja divulgado, não é? Nos ajude aí nessa questão de divulgação, de compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então aqui, ó, para nós trabalharmos a questão da genética, nós temos que entender algumas questões preliminares. Em primeiro lugar, todo ser humano possui células dentro do seu corpo. Na verdade, todo ser vivo, né, possui células dentro do seu corpo. No meio de cada célula existe o que é chamado de núcleo, né, que fica bem no centro da célula. Dentro do núcleo existe o DNA. Isso aí a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, etc, né? Não é algo novo para a sociedade do nosso tempo. No DNA contém os genes, que é responsável por especificar todas as características de cada ser vivo. Então, por exemplo, é o gene que vai definir a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da pele, o seu temperamento, a sua altura, o seu peso, etc. Tudo isso é definido pelos genes, pelo código genético que está dentro do DNA, que por sua vez está dentro da célula. Então, o que acontece? O código genético ele é dividido em pares, sempre de 2 em 2. Aí, nós temos o que é chamado de gene dominante e gene recessivo. Então, o gene dominante sempre vai estar em destaque no ser vivo, né? Sempre vai aparecer o que possui o gene dominante. Então, os pares genéticos do código genético podem ser distribuídos. Aqui eu vou colocar o gene dominante como um M maiúsculo e o gene recessivo como um M minúsculo, para a gente entender como é que funciona essa questão do código genético. Claro que aqui eu estou fazendo algo bem simples, né? Eu não sou professor de biologia nem nada, mas é algo até simples de ser entendido. Então, os pares podem ser separados aqui, ó, em M maiúsculo, M minúsculo, ou dois M's minúsculos, que seria o gene recessivo, ou dois M's maiúsculos, que seria o gene dominante. É assim que pode ser codificado todo o código genético nesses três tipos de pares do código genético, ok? Até aqui tá tudo bem. Então agora vamos para um exemplo bem prático. Imagine aqui que nós temos um pai qualquer que tenha no seu código genético um M maiúsculo, um gene dominante, e aqui, por exemplo, a pele com um tom mais escuro é gene dominante, cabelos pretos, olhos pretos é gene dominante. Agora, gene recessivo é pele mais clara, olho claro, cabelos claros, não é? Então, digamos que nós temos um pai aqui que tem um gene dominante e um gene recessivo. E temos aqui uma mãe que também tem a mesma coisa, um gene dominante e um gene recessivo. Aí, ao eles gerarem um filho, o pai vai doar um gene, um desses dois, e a mãe vai doar um dos seus genes também. Então aqui já surgiriam 4 possibilidades de cruzamento genético. Então poderia surgir um filho que tivesse um gene dominante do pai e recebesse um gene dominante da mãe. Outro filho poderia receber um gene dominante do pai e um gene recessivo da mãe. Então ele teria mais características do pai do que da mãe. No outro caso,
Um outro filho poderia ter um gene recessivo do pai e o gene dominante da mãe, e aqui o filho seria mais parecido com a mãe do que com o pai. E uma quarta e última possibilidade seria o filho herdar tanto do pai quanto da mãe o gene recessivo, ok? Então aqui, de dois pares genéticos, surgem toda essa quantia de possibilidades de cruzamento genético, não é? Agora imagine que exista um pai que tenha um par de genes dominante, tanto os dois genes seriam dominantes, e aí ele teria o tom de pele mais escuro, teria o cabelo bem preto, os olhos pretos, e aí tivesse uma mãe com os dois pares de genes recessivos, e aí ela seria mais branca, teria o tom de pele mais claro, os olhos claros, os cabelos claros, tudo claro. No cruzamento, se fizesse cruzamento, o cruzamento genético seria bem menor do que o primeiro exemplo que foi visto. Aqui teria apenas duas possibilidades, né? Ou seria o gene dominante do pai com o gene recessivo da mãe, né? Aqui no caso o azul e o vermelho, ou o gene recessivo da mãe azul, o gene dominante do pai vermelho. Em todos os casos, haveria só essas possibilidades: ter o gene dominante, que é do pai, e o gene recessivo da mãe. Então, a possibilidade de variação genética seria bem menor do que no primeiro exemplo que nós vimos. Agora imaginemos outro caso. Imagina que nós temos aqui um pai que tenha novamente os dois genes dominantes, dois genes com M maiúsculo, e a mãe também da mesma forma os dois genes com M maiúsculo. Ao gerar filhos, ao haver o cruzamento genético, haveria uma única possibilidade de cruzamento: o gene masculino, o gene dominante do pai com o gene dominante da mãe. Só surgiria um tipo, né, de variação, não haveria muitas diferenças, não é? Então, se os pais tivessem um tom de pele mais escuro, os filhos nasceriam todos iguais. Se os pais tivessem um tom de pele mais claro, os filhos também nasceriam todos iguais. Não haveria, de fato, variação genética. Então, até hoje, se isso ocorresse, até hoje a humanidade teria a mesma, digamos, aparência, o mesmo tom de pele, etc. Mas a questão que nós estamos trabalhando é como surgiu toda essa variação genética, se, como a Bíblia afirma, tudo iniciou através de um único casal. A resposta é bem óbvia, não é? Teria que haver possibilidade genética. Aqui nós vemos, né, caso pai e mãe tivessem o par de genes recessivo, tanto um quanto o outro, os filhos também nasceriam todos iguais, não haveria variação genética. Então só resta uma única opção. Tanto pai quanto mãe teriam que ter um gene dominante e um gene recessivo, respectivamente, para que houvesse toda uma variação genética ao fazer cruzamento, né, entre os pais. Então aqui, nós temos aqui 4 possibilidades de variação. Nós temos aqui um filho em que receberia o gene dominante do pai e o gene dominante da mãe. Um outro filho que receberia o gene dominante do pai e o gene recessivo da mãe. Esse filho seria mais parecido com o pai. Nós temos outro caso em que o filho receberia o gene recessivo do pai e o gene dominante da mãe. E aí o filho seria mais parecido com a mãe do que com o pai. E nós temos o quarto caso em que o filho receberia o gene recessivo, tanto da mãe quanto do pai. Então, através desse cruzamento genético, né, se houve um único casal,
toda a sua descendência teria que fazer cruzamento entre si, né? Isso é bem óbvio. Ou entre irmãos, ou entre sobrinhos, etc. Né? E aí, quanto mais houvesse cruzamento, mais a variedade genética iria se espalhando, iria crescendo. É por isso, então, que, pela ciência, é totalmente plausível que haja toda essa variação genética que vemos hoje no mundo, caso a humanidade tivesse surgido de um único casal. Então, nós vemos que não há nenhum problema ao vermos o texto bíblico afirmar que Deus criou um único casal e através deles toda a variação houve na humanidade. Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve aí no nosso canal, deixa o like para nos ajudar e compartilha com seus amigos aí para nos ajudar. Então, até o próximo vídeo. Falou, até mais.